que o Senhor venha cobri-lo com a tua graça, com a tua misericórdia, Senhor. Que o Senhor venha usá-lo, meu Deus, em tuas mãos, Senhor, como um vaso, Senhor, para ser cheio do teu poder, do teu Espírito Santo, meu Pai. Usa ele como instrumento, Senhor, dentro da tua casa, meu Pai. Fala para a tua igreja, fala conosco, meu Pai, pois estamos atentos, ó Pai, sedentos de ouvir a sua voz, meu Pai. Deus maravilhoso, Deus eterno, aleluia. Eu te louvo e te agradeço pela vida do teu servo, do teu filho, meu Pai. E te peço, Senhor, abençoa a vida dele, Senhor, abençoa os projetos, Senhor, de vida dele. Abençoa a casa dele, Senhor, a família, papai. Tudo isso eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, papai, para a glória do seu santo nome. Amém. Receba os servos do Senhor com as palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor, amém? Amém. Motivo de muita alegria mais uma vez podemos estar na casa do Senhor. E eu vou deixar uma mensagem da parte do Senhor Jesus para a igreja. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Conta-se em João, capítulo 11. Aleluia. Glória a Deus. A partir do versículo 17. Motivo de muita alegria a gente poder ter feito a cerimônia do batismo. O Senhor, Ele sagrado. Eu gostaria de desejar os parabéns para as meninas mais uma vez. Vou assumir as palavras do pastor Djalma. Foi bênção hoje. Creio que houve festa no céu. Aleluia. Que o Senhor possa guardar a Beatriz e a irmã Thalia. Possam ser guiados pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor já tem falado até aqui, né, irmãos? Através dos louvores, da mensagem. O tema que eu queria tratar hoje é sobre a ressurreição de Lázaro. Jesus que ressuscita Lázaro. Jesus que ressuscita os meus e os seus sonhos nessa noite. Aleluia, Deus. A partir do versículo 17. Glória a Deus. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. 22. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. 25. Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia, E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisso? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que deveria de vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã. Ele disse, em particular: O mestre chegou e te chama. Ele ouviu isto, levantou-se depressa e foi com eles. 30. Pois Jesus ainda tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa a consolá-lo, e vendo-a, depressa saiu, seguindo-a, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. 32. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou aos seus pés, dizendo: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Versículo 33. Jesus, vendo a chorar, e bem assim, os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu. 34. E perguntou: Onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram aos judeus: Vede quanto o amava.
Mas algum objetavam: não podia este, que abriu aos olhos do cego, fazer com que este não também morresse? Jesus, agitando-se novamente, mesmo encaminhou-se ao túmulo. Era uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. 39. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. 40. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com atadura, e o rosto envolvido num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixe-os ir. 45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram os feitos que Jesus realizara. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pode sentar, irmão. A Bíblia vai dizer, irmão, que Lázaro já estava morto havia 4 dias. E partindo do versículo 17, Jesus, chegando até a cidade de Betânia, nos ensina que Jesus, ele vai ao encontro daqueles que em busca. Jesus, ele chega, glória a Deus. Marta, ela vai ao encontro de Jesus. Ela soube que Jesus chegou, ela vai ao encontro dele. Isso nos ensina também que em momentos de dificuldade, o melhor a fazer é ir de encontro ao Senhor Jesus. Ele se achegando a nós e nós também se achegando junto a Ele. Glória a Deus. Porque nós sozinhos, irmãos, nós não conseguimos. E aquelas mulheres, Marta e Maria, elas estavam com uma dor tremenda da perda do seu irmão. E a Bíblia nos fala que Jesus o amava. Já é difícil ir num velório de uma pessoa, ainda mais quando você o ama. Então a Bíblia vai dizer que Marta, ela chega até diante de Jesus, e aqui ela começa a ter um diálogo com Jesus. Glória a Deus. Então ela vai dizer, a Marta no versículo 20: mas quando soube, saiu ao seu encontro. A Maria ficou em casa. Logo depois, Maria também, ela faz a mesma coisa, ela faz a mesma pergunta: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Glória a Deus. Aleluia. No versículo 22, mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedir a Deus, Deus te concederá. Glória a Deus. Nos fala da confiança que devemos ter no Senhor. Aleluia. Que devemos acreditar que o que pedimos do Senhor, temos que pedir com fé. Glória a Deus. E que acontecerá? Ela cria em Jesus. Jesus convivia com eles. Jesus era amigo de Marta, Maria e Lázaro. Então eles tinham uma intimidade. Então ela conhecia a palavra. Eu creio que ela conhecia a palavra. E ela cria que Jesus, quando pedisse ao Pai, estaria intercedendo. E Jesus, ele intercede por mim e por você nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Então aquela mulher ali, ela estava muito aflita. Por causa, falado para Jesus, os dias antes dele morrer. E Jesus ainda esperou 2 dias no lugar que ele estava. E quando ele chegou, Lázaro já havia morto há 4 dias. Glória a Deus. Então ela se questionou, né? Por que, né? Quem sabe ela se questionou. Por que ele não veio antes, né? Meu irmão não teria morrido. Mas eu creio, irmãos, que tudo que Deus faz é para a honra e para a glória do nome dele. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. E se você e eu tivermos alguma enfermidade, é para a honra e para a glória do nome dele. Porque como Deus que cura,
Vai ser o Deus que cura se não tiver enfermidade. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Verdade, Jesus. Louvado seja Deus. Então o nosso Deus, ele se revela através da nossa fraqueza. Paulo fala: quando estou fraco é que estou forte. É através da nossa fraqueza, é através das nossas dificuldades, das nossas dores, que nós temos a oração mais fervorosa, não é verdade? Aleluia, Jesus. Quando está tudo bem, a nossa oração dura apenas alguns segundos, alguns minutos. Mas quando tudo vai mal na nossa vida, nós, se pudermos ficarmos 5 horas ali ajoelhados, nós ficamos fervorosamente orando a Deus. Aleluia, E o Deus. nome de Deus é glorificado. E o milagre é feito na vida daqueles que o buscam, na vida daqueles que acreditam. Glória a Aleluia. Deus. Aleluia, Jesus. A partir do versículo 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que crê em mim, não morrerá eternamente. Crês nisso? 27. Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Então, nos mostra que Jesus, ele é o Todo-Poderoso, que embora vindo como homem, sentindo as necessidades de um homem, ele também é 100% Deus. Aleluia. Aleluia, Então ele Deus. veio nesse mundo, sentiu as nossas dores, sentia as nossas fraquezas, contudo sem pecado. Viveu, cumpriu a lei, que era para mim e para você cumprir, ele cumpriu. Porque eu e você não suportaríamos. Se dependesse de mim e de você, nós ia toda a humanidade, nós ponharia tudo por água abaixo. Porque nós somos falhos, nós somos limitados. Mas Jesus, ele sabe das nossas dificuldades. Aleluia, Glória a Deus. Deus. Então, irmãos, no versículo 33, Jesus, vendo chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu. Isso nos ensina que Jesus, ele se importa comigo e com você. Aleluia, Deus. Ele se importa com o nosso problema, ele se importa com as nossas dores. Embora muitas vezes nós, quem sabe, achamos até que Deus esqueceu de nós por causa do tamanho a prova, tamanho a dificuldade. Mas Deus, ele não esquece. Deus, ele não esquece, porque o nome dele é glorificado através da minha vida e da sua vida. Aleluia, Glória a Deus. Deus. Nós somos como o Evangelho. Nós, eu e você, nessa terra, somos o Evangelho. A pessoa tem que olhar para nós, nosso estilo de vida, e ver o Evangelho. Ver Cristo. Ver Cristo na minha vida e na sua vida. Glória a Aleluia. Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Então, no versículo 35 vai dizer que Jesus chorou, como eu disse. Jesus se compadece porque ele sabe das nossas dores. Ele viveu aqui, padeceu por nós, morreu a pior morte que existia na época e a pior morte que existia hoje. Eu e você não temos noção do que ele passou. Eu e você não temos noção alguma da dor que ele sofreu, da separação ao Pai, na cruz do Calvário. Porque em Isaías 53, quando nós lemos todo o capítulo, Isaías vai dar o relato de Jesus. Diz que o Pai virou o rosto para ele. O Pai virou o rosto para ele, porque ele estava carregando todo o pecado da humanidade. Todo o pecado da humanidade estava sobre o Filho de Deus. Aleluia, Deus. Então o Pai virou o rosto para ele e deixou ele naquela cruz agonizando. Por isso que Jesus, ele se compadeceu. E nós não devemos falar que Jesus não sabe o que eu passo. Deus não sabe o que eu estou passando. Deus não sabe a minha fraqueza. Ele sabe sim. E ele suportou tudo isso por amor. Aleluia, de mim e de Deus. você. É, Jesus. Glória a Aleluia. Deus. Aleluia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém.
No versículo 39 vai dizer: então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Então, eles levam até Jesus naquela grota, onde havia uma pedra. Antigamente, eles colocavam uma pedra para tampar o sepulcro. E Jesus, aqui nós aprendemos que Ele vai alterar o nosso problema. Ele quer saber qual é o seu problema, qual é o meu problema. Ele diz: tire a pedra. Glória a Deus, aleluia. Devemos tirar a pedra. Tirar a pedra demonstra, primeiro, demonstração de fé. É preciso tirar uma pedra de um túmulo de uma pessoa que já estava morto, já havia 4 dias. Tem que ter muita fé, irmão. Porque quando Marta ela questiona a Jesus, ela tem uma certa propriedade ali. Porque nunca se viu hoje e nem nunca se verá na medicina, na ciência, alguém que esteja há 4 dias morto, fedendo já, ressuscitar. Glória a Deus. Então, é preciso ter muita fé. Aleluia. Aleluia, Deus. Segundo, fala de obediência. Tirar a pedra é obediência. Tirar a pedra é comigo e com você. Muitas das vezes nós nos acomodamos, esperamos tudo de Deus. Aleluia. Mas a função de tirar a pedra é nós tirarmos aquilo que está impedindo o nosso relacionamento com Cristo. Talvez Jesus já está querendo abençoar pessoas aqui, mas tem uma pedra que está impedindo, tem algum empecilho que está impedindo. Eu não sei o que é, você sabe. Você faz uma autoanálise da sua vida, você sabe aquilo que precisa fazer na sua vida para tirar essa pedra, para que Jesus possa operar o milagre. Glória a Deus. Aleluia, E quando Jesus. Jesus opera o milagre, a nossa oração ela já muda. Glória a Deus. Deus derrama tanta sabedoria, é tanto conhecimento, que a nossa oração já não é mais para mim, já não é mais para você. A oração não é mais para nós. A oração é para o meu vizinho. A oração é para o meu irmão. Aleluia, A oração é Jesus. para o meu familiar. Aleluia. Porque nós já estamos cheios da presença de Deus. Então nós já estamos cheios e completos. Então a nossa oração, ela passa a ser o nosso vizinho, o nosso Glória a Deus. familiar. Aleluia, Nós estamos Deus. cheios da bênção de Deus quando nós tiramos a pedra. E Aleluia, a nossa Jesus. oração, ela chega para Deus como gratidão pela nossa Aleluia. vida, pelo que temos, pelo que vestimos. Aleluia. A nossa oração é para o próximo. Aleluia. Aleluia, Louvado seja o nome Deus. do Senhor. Glória a Deus. Glória a E terceiro, tirar a pedra fala de também esforço, porque é uma pedra muito pesada. Devemos nos esforçar muitas vezes. Muitas vezes a gente quer as coisas muito fácil, de mão beijada ali, mas temos que se esforçar, buscar se dobrar diante da presença de Deus, tirar hábitos que nos afastam dos caminhos do Senhor. Eu me coloco debaixo dessa palavra também, igreja. Que o Senhor cresça e eu diminua nessa noite. Aleluia, Essa palavra vem ao meu Jesus. coração, ela desce ao meu coração também. Muitas vezes nós acomodamos e não buscamos o Senhor como deveríamos buscar. Por isso que muitas vezes Deus permite nós passarmos certas provações, certas dificuldades, para que o nome dele seja glorificado. Aleluia, Jesus. E o nome dele é glorificado na minha e na sua vida. Porque muitos que estão aí fora não entendem. O ímpio ele não entende o trabalhar de Deus na nossa vida. O ímpio ele fala, mas ele amava tanto, não podia ele que abriu os olhos do cego, curar esse homem e não impedir que ele morresse. O ímpio ele não acredita no trabalhar de Deus, o tempo de Deus na nossa vida. Quando Jesus estava sendo crucificado, como eu bem disse, o Pai se virou contra ele ali,
Naquele momento ele estava carregando todos os nossos pecados. Aleluia. Ele estava moído ali, humilhado, maltratado. Glória a Deus. Aleluia. Então, os fariseus da época chegam debaixo da cruz e falam: ué, desce da cruz aí e nós creremos que tu és o Cristo, o Filho de Deus. A Bíblia fala que eles chacoalhavam a cabeça, assim, humilhavam Jesus na cruz do Calvário. Eu e você, nós não suportaríamos. Aleluia. Nós não suportaríamos tamanha prova, tamanha dor. Como eu disse, já não bastasse ele estar ali moído, maltratado. Mas Jesus, ele se cala. Porque o mais importante para ele era obedecer ao Pai. Aleluia, Jesus. O mais importante para mim e para você é obedecer ao Pai. Aleluia. Glória Não a importa o Deus. que os outros digam. Não importa se questiona se está demorando 1 ano, 2 anos para o meu milagre chegar. Não importa. Eu sei que o meu Redentor, ele vive e ele tem o tempo de trabalhar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você pode glorificar o Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então Jesus ali na cruz sendo maltratado, ele se cala diante daquelas pessoas. Porque como eu disse, mais importante para Cristo era agradar a Deus o Pai. Aleluia, Mais Deus. importante do que descer daquela cruz, porque se fôssemos nós no lugar de Jesus naquela cruz, um exemplo, com o poder que tem Cristo, nós com certeza já mandaríamos um raio e já fulminava aquela pessoa que estava ali. Não é verdade? Aleluia, Jesus. Aleluia. Mas Cristo estava ali com um propósito, por amor, para nos salvar. Aleluia. Mais importante para Cristo era obedecer a Deus. Mais importante para Cristo do que descer da cruz ali, do que descer da cruz e provar que ele era o Filho de Deus, era obedecer a Deus, porque não era aquilo que Deus queria. Mais importante para Jesus do que descer ali era ser glorificado ao terceiro dia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mais Aleluia, importante do que Deus. descer daquela cruz, vou falar mais uma vez, para você dar um glória bem forte. Mais importante para Jesus do que descer naquela cruz era ser ressuscitado ao terceiro dia e ter seu nome glorificado. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tu Aleluia. és maravilhoso. Aleluia. É forte, irmão. Aleluia, É Jesus. forte o que Jesus passou por amor de mim e por você. Tu és maravilhoso. Aleluia. Então no versículo 43, Jesus ele chega, manda tirar a pedra. Ele só basta uma palavra, ele diz: Lázaro, venha para fora. Só bastava uma palavra de Jesus. Muitas vezes a gente quer ouvir coisas miraculosas, coisas espantosas, extraordinárias. E Jesus vem, através da sua palavra, falar comigo e com você. Aleluia. Bastava uma palavra de Jesus: Lázaro, saia para fora, porque a palavra de Jesus tem poder. Glória a Deus. A palavra de Jesus ela tem Aleluia, poder Jesus. sobre a mim e sobre a sua vida. Aleluia, Deus. Tu és bom, Senhor. Jesus, Tu és poderoso. assim como ele falou para o centurião, ele lançou uma palavra. O centurião falou: mestre, só basta que o Senhor me dê uma palavra e eu creio que o meu servo seja curado. E Jesus lançou uma palavra e aconteceu. Glória Aleluia. a Deus. Aqui Jesus teve um outro trabalhar, porque Jesus é ilimitado, Jesus trabalha com cada um de cada forma. Aleluia. Jesus tem a forma dele de trabalhar com cada um de nós. E aqui ele escolheu esperar 4 dias, para que não restasse dúvidas que aquele homem estava morto. Aleluia, E para a Jesus. glória dele, no nome dele, e para a glória de Deus, o Pai e o Espírito Santo, aquele homem foi ressuscitado. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. E a Bíblia nos fala que ele saiu revolto em faixas. Ele veio para fora.
Aleluia. Porque nem a morte pode com a palavra de Cristo. Até a morte ela tem que se dobrar aos pés de Cristo e obedecer a Ele. Até a morte tem que se dobrar aos pés dele. Aleluia, Jesus. Porque Ele tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. Assim diz a Aleluia. palavra dele. Aleluia, E a Ele é Jesus. toda a honra e toda a glória. Bastou uma palavra e ele saiu. Lázaro saiu. E eles tiraram a faixa dele e deixaram ir para concluir, irmãos. Houve festa naquela família. Houve alegria naquela casa para as duas irmãs. Jesus, ele não falhou. Jesus, ele nunca falha. Nunca falha comigo, com Aleluia, você. Jesus. Eu e você sim, você há de concordar comigo que nós falhamos. Nós falhamos com Deus. Muitas e muitas vezes. Mas Ele nunca falha conosco. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Com Jesus não tem uma enfermidade pequena ou até a morte. Só basta uma palavra e tudo acontece. Aleluia, Basta uma Jesus. palavra na sua vida e tudo irá acontecer. Se você crer, Ele fala, se crer, nossa função é crer no Senhor, pelo que Ele fez por nós já. Aleluia, O nosso Deus. nome já está envolto no livro da vida. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Bom, Jesus. Cabe a nós mantermos de pé a caminhada e permanecermos até o fim, assim como diz a palavra, que receberemos a coroa da vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Posso ouvir um amém? Amém. Se coloca de pé então, igreja. Glória a Deus, aleluia. Até aqui o Senhor falou no meu coração. O que eu não pude expressar, que o Espírito Santo do Senhor venha falar mais no seu coração. Porque eu também sou falho. Estou começando a gatinhar agora também na caminhada cristã. Louvo a Deus pela vida de cada um aqui. Que representa na minha vida, na vida da minha esposa, que nos tem ajudado muito na caminhada. Aleluia. Eu queria que você fechasse seus olhos e entregasse a Deus tudo aquilo que você é impossível. Para nós pode ser impossível, mas para Deus não é. Para Deus não há empecilhos. E Deus, Ele age, pode ser 1 ano, 2 anos, o tempo que for. Ele vem. Se cremos, Ele vem. Aleluia. E o nome dele é Jesus. glorificado através da minha e da sua vida. Aleluia, Deus. Feche seus olhos. Senhor meu Deus, aqui está a sua palavra, Pai. O Senhor falou no meu coração, Pai, fortemente. Cremos que Tu és um Deus que é todo poderoso, Aleluia. que não tem limites, Pai. Aleluia, Jesus. Que até a morte tem que se curvar diante dos seus pés. Porque o Senhor venceu a morte na cruz do Calvário. O Senhor venceu por amor de nós. O Senhor padeceu por amor de nós. O Senhor foi humilhado por amor de nós. E por isso, Pai, nós te agradecemos, Senhor. Estamos aqui neste momento, Pai, para participar da sua ceia, para relembrar, Pai, do corpo do Senhor e do seu sangue, porque o Senhor diz: fazer isso em memória de mim. Aleluia, Jesus. Aleluia. E nós estamos aqui para te agradecer, Senhor, que Aleluia. até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Aleluia, sim. Até aqui a sua palavra tem cumprido. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que céus e terras passarão, Aleluia. mas a tua palavra jamais passará. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Os céus e a terra passarão, mas as suas palavras jamais passarão, Pai. Aleluia, Jesus. E que o seu nome venha a ser glorificado, Senhor, Aleluia, Jesus. através da minha vida, através da vida de cada um daqui, Pai, que está presente nessa noite, Senhor. Oh Deus, nossa presença do Senhor.
tua vida. Aleluia, Jesus. Você é o diferencial da sua casa. Você é a mola propulsora da sua casa. Nós somos exemplo na nossa casa. Nós temos que ser exemplos porque nós servimos um Cristo que é perfeito. O Cristo que é perfeito entregou sua vida por amor de cada um. E nós temos que amar como Ele amou. Por isso, Pai, eu te peço. Faça o que nós podemos amar, Senhor, como o Senhor nos amou. Tire toda a nossa incredulidade, Pai. Tire toda a pedra, Senhor, de empecilho que impede, Pai, que nós chegamos diante de Ti, meu Deus. Ó, Papai querido, tira todo o empecilho, Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Tira todo o empecilho, Pai. Nós sabemos que tudo está no controle de Suas mãos, Pai. Que tudo que nós estamos passando, o Senhor está no controle. E o Senhor sabe de todas as coisas. Nós estamos debaixo de Suas poderosas mãos. Aleluia, Deus. E debaixo do poder da Sua palavra e do Senhor, meu Deus. Por isso, Pai, que essas palavras possam ficar sempre guardadas no nosso coração, no coração de cada um que está aqui. Que nós podemos ser bênção, Pai, nessa terra. Que nós podemos glorificar o Seu nome aonde quer que nós fomos, aonde que nós colocarmos a planta do nosso pé. Que nossa vida tem que ser um testemunho vivo, Pai. Que a nossa vida tem que representar o caráter de Cristo, Pai. É o que eu oro, Pai. E que te presto em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas.